eu andei, perdido andei, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, e seu sangue ele verteu, para salvar um pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Senhor. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me nasci. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão bom e quão maravilhoso é, e os irmãos igual é um dia. Oh, quão bom e quão maravilhoso é, e os irmãos igual é um dia. Aperte a mão do teu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do teu irmão e cante essa canção. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso é o nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Glória a Deus por esta noite fria, garganta um pouco com dificuldade, mas nós estamos aqui para servir ao Senhor em tempos que fazem calor, em tempo que faz frio, em tempo que a garganta está bem, quando ela não está também, mas que todo o nosso ser possa exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém?
Quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro de Provérbios 31, versos 10. Livro de Provérbios 31 e versos 10. 3 versículos deste texto bíblico que nessa noite vai estar fazendo a abertura da mensagem, daquilo que o Senhor tem falado conosco, e eu creio que é uma palavra de sabedoria para nós aqui esta noite. Provérbios é a última folhinha do livro de Provérbios 31, versos 10. Amém, igreja? Diz assim as Escrituras: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Querido Pai, nós estamos aqui nessa noite para cultuar a Tua presença, que é digna de glória, honra, louvor, adoração. E tudo aquilo, Pai, que nós puder, segundo as nossas forças e entendimento, Te oferecer, Pai, nessa adoração e nas nossas vidas. Sabemos que Tu és supremo, Criador de todas as coisas. O Senhor é o nosso Salvador. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Não há mudanças no Senhor. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela se cumpre na medida que ela vai sendo manifestada e derramada. Por isso sei, Pai, que nessa noite, através dessa palavra, o Senhor tem algo a falar ao Teu povo e manifestar, a fim de que produza, a fim de que ela venha obter frutos, e esses frutos venham abençoar a Tua obra, a Tua igreja, as famílias e todo aquele, Pai, que der ouvidos a ela, mesmo que não esteja na nossa região de trabalho, quem sabe seja alcançado a muita distância, mas se der crédito à Tua palavra, eu sei que o Senhor vai fazer grande obra neste coração. Eu sei que o Senhor está em busca de coração sincero, de coração, Pai amado, que esteja interessado de guardar Tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde os corações estão atribulados, sobrecarregados e cheios, Pai, da vaidade deste mundo. Mas há pessoas que ainda têm sede, têm fome da Tua justiça. E eu clamo nessa noite, Pai, venha a nós como uma chuva, quando tem tempo de falta de chuva. Pai querido e amado, e sacia a sede de fome e justiça do povo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu oro já na abertura deste culto, pelas famílias, pelos casais, colocando cada membro da família na presença do Senhor. E aonde o inimigo estiver trabalhando para destruição, eu ordeno desde agora, em nome de Jesus, bata em retirada, porque agora começa uma obra de Deus de transformação, libertação, de sabedoria, aonde há edificação para a glória do nome do Senhor e paz nos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Jesus que vive e reina para sempre. Aleluia. Geralmente se ouve essa palavra de Provérbios 31, 10, é no congresso de mulheres, é no culto de mulheres. Mas nessa tarde, enquanto eu buscava no Senhor a direção para nessa noite estar trazendo a palavra dele, em que foco ele gostaria que fosse falar, o Senhor me deu a direção nessa área. E o Senhor aqui, através do Salomão, aquele homem que Deus investiu muita sabedoria, e uma pessoa sábia, ele conhece os pontos que às vezes a gente passa por cima e não se dá conta. Uma pessoa com entendimento, ela vê às vezes uma vírgula, e daquela vírgula ela sabe tirar algum proveito naquilo que se está falando. Salomão aqui, quando ele olha então, e ele diz
mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor ele excede a finas joias. Aqui Salomão foi um homem que teve 700 mulheres, com as concubinas chegou a 1000 mulheres que este homem teve, mas o coração de Salomão, o qual ele se entregou, foi para a Sulamita. E aqui Salomão, ao descrever e falar aqui sobre mulher e a virtude, ele vai aqui trazendo uma narrativa muito forte quando ele fala da mulher virtuosa e sobre o comportamento dela dentro do lar. Eu sei que nessa noite aqui nós vamos estar voltando a palavra e falando para casais, falando para famílias, mas nós sabemos que tem lares onde mulheres vivem sozinhas, tem lares onde homens vivem sozinhos. E cada um precisa de ter uma base em Deus para poder viver uma vida em paz. Porque às vezes não basta viver sozinho e como aquele velho ditado que diz: não tem ninguém para me incomodar, mas não é feliz com a solidão, não é feliz estando só. Então precisa de se solidificar sua vida na presença de Deus, na palavra de Deus, para poder ter uma vida feliz. E aqui, quando Salomão ele está falando das virtudes de uma mulher que excede o valor de uma joia, ele está falando aqui, se a gente for analisar, essa mulher aqui, ela não é apenas somente uma boa dona de casa. Ela desempenha bem o seu papel dentro de casa, como esposa, como dona do lar, mas essa mulher que Salomão está descrevendo aqui, ela compra propriedades. É uma mulher que trabalha no comércio, é uma mulher que sabe lidar com dinheiro, com grandes proporções, é uma mulher que sabe administrar, é uma mulher que, na ausência do marido, ela sabe muito bem como controlar as finanças dentro de casa. Porque aqui quando diz assim, o coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Que coisa mais linda que tem dentro de uma casa é quando há essa confiança no casal. O marido poder confiar na esposa que tem e a esposa também ter essa liberdade de confiar no esposo. Aqui a palavra ela está sendo direcionada à mulher. Salomão está descrevendo isso aqui, mas hoje, nos dias que nós vivemos, e por causa também da nossa cultura, que já está bastante mista nesse sentido, eu acredito que dentro do lar precisa tanto a mulher ter esse compromisso de ser responsável dentro do lar, dentro da administração do casamento, da família, e o homem também, porque isso vai gerar dentro de casa um sossego, vai gerar uma tranquilidade, vai gerar paz. Agora para pensar, quando há uma disfunção no casal e um não consegue ter o sossego de saber que se vai partir para a situação do cônjuge, tem que administrar uma área da casa, na família, e sabe que vai dar com os burros na água e aquela outra parte vai sofrer junto. Há um desassossego, começa o estresse, mas aqui Salomão está falando que uma mulher que ela excede, né, o valor das joias, a mulher virtuosa, uma mulher de virtude, uma mulher de poder. Hoje nós estamos vendo as mulheres indo aí e buscando no ativismo feminista, buscando se empoderar e querer até mesmo muitas vezes estar além da administração dada por Deus dentro de um lar, como família, como casa, a forma, o papel que Deus tem dado. Isso tem trazido uma confusão tão grande, irmãos. E não só a confusão está instaurada no mundo, o mundo realmente está numa bagunça, nem sabe mais o que é certo, o que é
Basta um se levantar lá e ter uma voz ativa que já tem gente para ficar do lado e dizer eu te apoio. Mas essa confusão, essa inversão de valores, essa disfunção tem acontecido quando nós cristãos às vezes não damos liberdade para a palavra de Deus, em primeiro lugar, ser absoluta em nossas vidas. E aí muitas vezes as disfunções, as brigas nos lares, elas acontecem. E às vezes a gente pensa, mas por causa de que o diabo está se metendo aqui em casa? Por que o diabo está mexendo aqui com a minha família? Está mexendo no meu casamento? E são detalhes simples muitas vezes que eu e você, cada um de nós, precisamos levar a sério. Nós precisamos ser pessoas responsáveis com tudo aquilo que vem da nossa mão para fazer e fazer bem feito. A palavra também diz aqui no livro de Provérbios 14, versos 1, que a mulher sábia, ela faz o que, irmãos? Ela edifica a sua casa, ela levanta a sua casa. Já a insensata, a tola, ela derruba com as próprias mãos. Salomão está aqui mais uma vez falando acerca de nós mulheres, e dizendo que uma mulher com sabedoria, ela procura levantar paredes de proteção no seu lar. E essas paredes, muitas vezes, ela se trata até na questão da confiança, que é o primeiro parágrafo que a gente pegou aqui nessa noite, de um marido poder descansar, confiar na sua esposa, saber, eu vou colocar nas mãos dela, hoje a casa vai ficar na administração dela, mas eu tenho certeza, eu posso sossegar meu coração, porque vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A minha esposa vai viajar, mas eu sei que ela não vai ficar flertando com ninguém. Eu tenho confiança, eu sei com quem eu me casei, eu sei quem eu tenho do meu lado. Da mesma forma a esposa, o esposo vai sair, vai viajar, vai para o trabalho, mas ela tem aquela confiança, aquele sossego no coração e sabe, eu posso descansar, eu posso confiar. Agora, quando não existe isso, o desconforto, o desassossego, e isso já vai gerando outros problemas dentro do lar. Então é muito importante, irmãos, a gente fazer e desenvolver bem o nosso papel, porque às vezes, na nossa boa maneira de viver como ser humano, somos um pouco egoístas. E às vezes no egoísmo, a gente quer fazer aquilo que é a nossa vontade. E na nossa vontade, às vezes a gente acaba frustrando e chateando quem está conosco. E isso é que não pode acontecer. A minha vontade, ela pode até ser feita. E que bom quando há uma concordância e a vontade de ambos dentro de um casamento, ela consegue ser feita. Ou consegue ter um acordo. Mas agora, custe o que custar. Nem que tenha uma briga, nem que vá dormir um para um lado e o outro para o outro, um vai dormir no sofá, mas a minha vontade tem que ser feita. E às vezes são detalhes, irmãos. Às vezes é porque um queria um creme de morango e o outro queria de chocolate. Às vezes é porque um queria passear para um lado e o outro quer passear para o outro quer ficar em casa. E às vezes essas discordâncias, essas coisinhas, às vezes uma barragem, ela não precisa tirar uma grande proporção dela para que haja ali um rompimento. Ela começa com uma minação. É algo pequeno, uma infiltração. E ali vai se rompendo e aí acontece muitas vezes uma grande barragem e abaixo por causa que não foi cuidado detalhes. Nós olhando para a palavra de Deus, irmãos, eu gostaria de falar nesta noite de uns personagens da palavra que não poderia ficar de fora. Está lá no livro de 2 Reis 4 e 8. Tem um carro com um alarme lá disparando.
2 Reis 4:8, ali descreve a palavra de Deus, a história de uma mulher rica, a Sunamita. Sunamita porque ela morava na cidade de Sunem, nos tempos do profeta Eliseu. E a Bíblia diz, irmãos, que a Sunamita, toda vez que Eliseu entrava em Sunem, uma vez ele entrou, e a Bíblia diz já logo no começo desse texto, que ela o constrangeu a comer pão em sua casa, ou seja, convidou ele, vem comer pão, vem tomar um café aqui em casa. E ele foi, e aí teve um momento em que ela diz assim para o seu esposo, eu acho tão lindo isso aqui, irmãos, o nós. O nós faz muita diferença numa conversa, quando se fala de casamento, quando se fala de casal, quando se fala dos dois. Porque às vezes, é eu ou é tu. Se a coisa está errada, é tu. Se a coisa está certa, é eu. Mas aqui, a Sunamita, ela olha para o seu esposo e diz assim: este homem que tem vindo a Sunem, ele é um profeta, um homem de Deus. Nós temos visto isto, que ele é um homem de Deus. Então, façamos um quarto na parte de cima da casa. Detalhe, essa mulher era rica, eu acho que eu mencionei no início. Era uma mulher rica. Façamos na parte de cima da casa um quarto, obra de pedreiro. Ela não disse, tu faz um quarto. Ela não disse, eu vou fazer um quarto. Ela disse, façamos. Ela está dizendo ao seu esposo, olha a concordância. Eu acredito, irmãos, que essa mulher, ela era o perfil exatamente que Salomão escreve da mulher virtuosa. Era uma mulher que o marido confiava nela, era uma mulher de Deus, uma mulher de fé. E ela também, ela não ia sozinha, mas ela procurava carregar o seu esposo junto. Quando ela dizia nós, ou façamos um quarto. E colocamos uma cama, e colocamos uma cômoda, e quando ele vinha para a cidade, ele tinha um lugarzinho para se hospedar. E isso aconteceu. A Bíblia não diz que houve uma briga, a Bíblia não diz que esse marido se opôs a isso, mas apenas está escrito desta forma, que ela foi dizendo para o esposo, façamos, como que ela estivesse liderando na concordância do marido. E o quartinho aconteceu, porque depois teve um dia em que Eliseu e Geazi, eles vêm para Sunem, eles estão lá no quarto, esse que foi preparado exatamente para eles. E essa mulher, ela era tão sábia, irmãos, porque ela sabia que ele era um profeta, um homem de Deus. Ela buscou ali ver com o seu próprio esposo e disse, nós temos visto que ele é um homem de Deus. Certamente eles conversavam muito. O diálogo, irmãos, o diálogo. E ali eles certamente diziam, este homem, ele tem o poder de Deus, mas não basta ele vir aqui em casa tomar um café, não basta ele entrar dentro da nossa cidade só. Essa mulher era tão sábia, irmãos, que ela quis reter a bênção dentro de casa, levando o profeta para que ele pudesse se hospedar em casa. Em outras palavras, o profeta, ele era a voz de Deus e ele trazia ali a presença de Deus. Ela estava buscando reter a presença de Deus dentro de casa. Uma mulher rica, ao ponto de que nesse dia em que o profeta está lá no quarto e o Geazi, o auxiliar, estava junto, ele pergunta para Geazi. Primeiro ele pergunta para ela e diz assim, tu tens sido tão bondosa com a gente, tudo que tu tens feito, tem alguma coisa que a gente possa fazer para te recompensar? Quer que a gente fale com o rei acerca de algo para ti? Quer que eu fale com o comandante do exército acerca de algo para ti? E ela disse, não precisa nada, eu moro no meio do meu povo.
Ou seja, está tudo certo comigo, está tudo certo com a gente. Eu e meu esposo estamos numa boa, nós temos o nosso lar, riqueza, né? Já foi mencionado no início do texto que eles eram ricos. E aí o Eliseu pergunta para Geazi e disse: a mulher, ela tem sido tão generosa com a gente, tu não tem observado nada que a gente pudesse fazer para abençoar a vida dela? E Geazi disse: tem uma coisa, essa mulher, eles não têm filho, falta uma bênção a mais dentro dessa casa. E Eliseu chama a sunamita, chama ela, ela se põe na porta e ele diz: em tal tempo tu abraçarás um filho. Quando ele libera essa palavra, é o próprio Deus que está determinando dentro daquela casa uma bênção. Não era apenas uma vontade de Eliseu, não era apenas um olhar de Geazi, mas era a vontade de Deus se estabelecendo naquele lar que ele foi invocado para ficar ali. Tu tens invocado a Deus para ficar na tua vida, na tua casa? Ou tem sido um passeio? Ou tem sido, eu estou na igreja e de vez em quando eu oro, de vez em quando eu busco, mas aqui nós estamos falando de reter a bênção, de buscar, de ficar. E ali ela disse para Eliseu: não mente para tua serva. E ele disse: em tal tempo tu terás um filho. Passou-se um ano e aquela mulher estava ali com um menininho que tinha nascido deles. O tempo se passou e o menino estava já grandinho. E eu acho tão interessante essa história, irmãos, porque Deus não privou essa mulher de enfrentar as lutas do cotidiano, não privou ela de enfrentar batalhas, provações. E aí chega um dia que este menino já estava grandinho, ele vai atrás do pai para a lavoura. Lá na lavoura ele bota a mão na cabeça e começa a gritar: minha cabeça, muita dor de cabeça. O pai do menino diz para os empregados: leva ele para a mãe dele. E aí eles levaram e ela ficou com ele no colo até o meio-dia. Quando chegou o meio-dia, aquela criança morreu. A Bíblia não diz que ele desmaiou, a Bíblia diz que ele morreu. A sunamita, olha o poder de uma mulher virtuosa, olha o poder da sabedoria na vida de uma pessoa, olha o poder da fé, irmãos. O que tu faria no lugar da sunamita, nesta hora, nesse parágrafo que nós paramos agora na mensagem? Você gritaria para o marido: vem cá correndo? Você xingaria o profeta? Você se revoltaria com Deus? O que você faria? Agora eu vou contar o que a sunamita fez. A sunamita pegou o cadáver da criança e leva e coloca na cama que eles haviam preparado para o profeta. Ela fecha a porta do quarto e ela diz para o seu marido: pede para os nossos empregados preparar uma jumenta, porque eu preciso de ir ao Monte Carmelo, eu preciso de visitar o profeta Eliseu, eu tenho que ir lá. E ele disse: mas não é nem sábado e nem dia de lua nova para você querer ir lá. Não faz mal. E o marido que confia na esposa não questiona a fé, não questiona a ida dela, não questiona, mas manda os empregados fazer o que ela tinha dito. E lá vai a sunamita pelo caminho. Ela não falou o que tinha acontecido, o marido confiando nela, e ela chega lá ao pé do Monte Carmelo e o profeta Eliseu observa de longe. E ele diz para Geazi: corre lá, porque é a sunamita. Pergunta para ela se vai tudo bem com ela. Pergunta para ela se vai tudo bem com o marido dela. Pergunta para ela se vai tudo bem com o filho dela. O Senhor havia ocultado do profeta o acontecido. E quando Geazi chega até a sunamita, ele diz
marido, com teu filho? E ela diz: vai tudo bem. Sabedoria nas emoções, sabedoria na fé, sabedoria no lidar com as coisas. Agora ela vai e ela só diz: eu preciso de ir ao profeta. E quando ela chegou no lugar certo, irmãos, no lugar certo, a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Eliseu, abraça os pés de Eliseu e começa num pranto só dizer para ele: o menino que tu profetizaste, o menino que Deus me deu, ele morreu. Ali ela abriu o coração, e quando ela abriu o coração chorando, Geazi veio para levantar ela, e o profeta disse: deixa, ela está com a alma amargurada, deixa ela aqui, pega o meu bordão, vai na nossa frente, chega onde estiver o menino e coloca sobre o rosto do menino o bordão. Geazi vai na frente, olha a situação, irmãos. Geazi vai na frente, mas Eliseu diz para ela: eu não vou te deixar, eu vou contigo. E quando ele chega lá e coloca o bordão no rosto da criança, poderia ter acontecido um milagre, não poderia? O profeta tinha mandado o bordão, mas não aconteceu o milagre. Agora Geazi vem correndo de volta, encontra eles pelo caminho e diz: eu fiz que nem tu mandou, mas a criança não acordou. E então Eliseu entra para o quarto, fecha a porta, somente ele. A Bíblia diz que ele se estende sobre o corpinho da criança, nariz com nariz, boca com boca, e ali ele ficou por um tempo. O corpo da criança aqueceu. Eliseu sai de cima da criança, dá uma volta no quarto, ele vem de novo e faz a mesma coisa. E quando ele faz, a Bíblia diz que a criança deu 7 espirros e acordou. Aleluia! Jesus merece uma salva de palmas. A glória e a honra é para Ele. O que nós vemos aqui, o que nós aprendemos com a história de Sunamita, uma mulher empoderada de fé, sabedoria, uma mulher que sabia como lidar com as situações. Nós vemos aqui que a bênção Deus instalou dentro da casa dela. No momento da luta, no momento da dificuldade, Deus não abandonou a Sunamita, mas Deus faz um milagre ali para que ela pudesse ver a glória do Senhor se manifestando. Mas eu acredito, irmãos, que ali dentro daquela casa, tudo isso aconteceu por causa de um motivo. E o motivo é a concordância. O motivo é a confiança daquele casal um no outro. O motivo de tudo isso ter acontecido, as bênçãos, depois a luta chegou, mas a vitória abraçou com uma vitória maior ainda do que antes, porque tinha um casal ali responsável pelo lar. Independente das finanças, irmãos, independente das riquezas ou da pobreza. Irmãos, quando o casal vai casar, os votos que a gente faz no casal, depois que é dito tudo isso, eles dizem sim. É se você vai ser fiel, tanto na doença quanto na saúde, na pobreza ou na riqueza. E aí naquela hora todo mundo vestidinho, bonitinho, diz sim. E nós precisamos ser pessoas que levam a sério essa palavra, irmãos. O diabo nesses últimos tempos, ele está batendo forte nas casas. Eu não digo nas casas construção, eu estou falando de lares, eu estou falando de famílias, eu estou falando de aquelas coisas que às vezes o dinheiro não pode comprar, mas é nós que adquirimos pela sabedoria na palavra do Senhor e obediência e fé. Aí, pregando uma palavra como essa, eu sei que aqui tem alguns irmãos que estão dentro da igreja, mas estamos alcançando um público grande aí fora. Quem sabe tem
pessoas que estão me ouvindo e já se perdeu muitos valores dentro de casa. Já se perdeu muitas coisas que pensa que não tem mais como recomeçar, não tem mais como reconstruir, não tem mais como a família ser feliz, não tem mais como ter fidelidade, não tem mais como ter respeito, não tem mais porque os vínculos se quebraram. Eu gostaria de lembrar o livro de Lucas, capítulo 15, quando Jesus, o Filho de Deus, ele faz menção de uma parábola, dizendo que uma mulher, qual a mulher, ele começa dizendo assim, qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas valiosas, perdendo uma, não acende a luz da casa, pega uma vassoura e varre cuidadosamente até encontrar sua moeda de valor. E havendo encontrado, então reúne as amigas e faz uma festa para comemorar. Jesus, o Filho de Deus, diz isso, irmãos. Ele está relatando aqui sabedoria para nós, como a gente encontrar valores que se perderam ao longo do tempo. Eu estou falando aqui para casais, eu estou falando para famílias, eu estou falando para filhos, eu estou falando para pai, eu estou falando aqui para pessoas que vivem sozinhas, porque às vezes tem tantas coisas que ao longo do tempo são descuidos, são fraquezas, e vai deixando a vida aí de qualquer maneira. Eu não tenho esposo, eu não tenho esposa, então eu posso levar a coisa de qualquer maneira. Irmãos, até dentro de uma firma de trabalho, se tu não é responsável, as pessoas não podem confiar em ti, lá dentro o teu valor é secundário. Se tem alguém que eles vão mandar embora, eles vão procurar aquele que tem menos valor nesse sentido. Então nós precisamos cultivar em nossas vidas o compromisso com princípios em nossas vidas, princípios onde as pessoas possam confiar em nós, descansar, saber que se entregou uma responsabilidade na nossa mão, que a gente vai fazer. Irmãos, se tem uma coisa, eu sei que eu posso ter muitas falhas, e ainda mais aos olhos de quem está próximo de mim, que é os que mais enxergam. E aí tem um que é o que mora mais perto de mim ainda. Mas se tem uma coisa que eu procuro fazer, irmãos, é se eu tenho uma responsabilidade nas minhas mãos, se eu tenho algo, alguém está esperando em mim por algo, eu procuro correr atrás para fazer no primeiro tempo que eu conseguir, irmãos. Porque a coisa mais linda que uma pessoa pode adquirir ao longo da caminhada é que alguém possa confiar em ti, é que alguém possa depositar confiança em você. E a coisa mais linda que tem é alguém que mora contigo, que vive contigo, poder saber: quem está comigo eu posso confiar, quem está comigo eu posso descansar, porque não vai arredar o pé e fazer coisa que vai me chatear. Aqui Salomão, ele descreveu nesse livro de Provérbios ali que a gente leu, o coração deste homem, ele está sossegado, descansado, confiando na sua esposa, porque ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, irmãos. E às vezes a gente fazer o bem para alguém, ele exige um pouco de nós, exige o nosso tempo, exige a nossa paciência, exige muitas vezes o nosso querer fazer as coisas. Mas isso traz para nós, irmãos, algo maravilhoso que muitas pessoas já perderam. Tem pessoas, irmãos, que às vezes estão conversando e os outros estão ouvindo com um ouvido e deixando sair pelo outro, porque a conversa não tem valor. É uma conversa que não tem valor, diz uma coisa e faz outra. Se perde ao longo do tempo, irmãos. A nossa palavra,
além disso, ter muita fé naquele que vive e reina para todo sempre, que é Jesus. Além disso, irmãos. E aí nós vamos começar a cultivar lares de paz, lares de felicidade. Hoje, quando eu vejo às vezes os jovenzinhos, e os jovenzinhos hoje estão bem mais cedo do que todo o tempo, querendo obter um relacionamento, querendo ter, já nem dizem mais casamento, querem viver junto. E aí pensa que o outro é obrigado a fazer ele feliz. Na medida que não faz feliz, é descartável igual copo de plástico e vai embora, porque a fila anda. É assim que o mundo conversa, irmãos. E aí a Bíblia já ensina bem diferente. Tem um Deus vivo, zeloso, que criou o casamento, que criou a família, e que diz que a morte o final do casamento seja até que a morte o separe. Então nós precisamos zelar, irmãos. E são detalhes que são preciosos em nossa vida para uma casa e um casamento ser feliz, para uma família ser feliz. Aí eu fico pensando, como é que era a vida daquele menino na casa da Sunamita? Imagina ele se criar vendo o pai e a mãe em concordância. O profeta está vindo da cidade. Que legal, vamos fazer tal comida hoje para receber o profeta em casa. E o pai já sai procurando algo, e a mãe também, e a criança ali vendo esse comportamento. Agora é muito triste, irmãos, uma criança dentro de um lar aonde ela vê o pai e a mãe só brigar, aonde ela vê o pai mentir para a mãe mentir para o pai, aonde ela vê muitas vezes uma discordância, um clima ruim. A criança que ela foi ali gerada e ela foi enviada de Deus para um lar que é para ser acolhida, e ela vê um governo funcionando. Às vezes a gente complica, né? E a gente aponta o governo administrativo da cidade, do estado, do país. Mas se nós começarmos a olhar pelo governo das nossas casas, que seja esse o primeiro a ser restaurado. O governo dos nossos lares, irmãos, é os primeiros que precisam de ter um equilíbrio para que essas crianças, essas adolescentes, pré-adolescentes, eles possam ter uma estrutura firme e saber que a gente foi criado por uma família, a gente veio de uma família e a gente é para construir também o nosso lar, o nosso núcleo familiar. Aí tem gente que às vezes dá muito mais valor para as pessoas de fora do que para os próprios da família, de casa. Chega um amigo, despreza a esposa. Chega uma amiga, o esposo não presta e começa a dizer coisa para humilhar, para chatear. Irmãos, se tem alguma coisa às vezes que não está concordando, não está dando muito certo, deixa a visita embora, que não tem nada com isso. Quando ela sair, entra você, seu esposo lá no quarto, deixa as crianças lá de fora e conversa. Isso aqui não deu muito certo, não foi legal. Mas proteja as criancinhas, proteja elas dos maus fluidos e procurem a cada dia. Nós vamos procurar um governo melhor. Pai e mãe precisam falar a mesma língua para os filhos. Não é um pode, o outro não pode, um deve, o outro não deve, só para mostrar quem tem o punho forte dentro de casa, quem manda. Está tudo errado, irmãos. Deus deu papel para nós desenvolver uma família feliz. O homem é para ser chefe do lar, é para ser sacerdote, aquele que protege, aquele que intercede. A mulher é para aquela que está ali na submissão.
aquela que o marido pode descansar nela na hora que ele sai, sabe que vai fazer as coisas direito, vai administrar direito as finanças do lar. Não, uma vez eu vi um ditado de que o marido traz de carrinho para dentro de casa e a mulher atira de avental do lado de fora. Isso significa de não saber cuidar da administração do lar, das finanças. A gente precisa ter responsabilidade. E aí nós vamos cultivar, irmãos, lares felizes. E principalmente, irmãos, eu sei que são todas pessoas de fé que estão me ouvindo hoje aqui, pessoas que vêm à igreja, pessoas que acessam a live, cadê? Pessoas de fé, senão eu não fazia isso. Mas que essa fé, irmãos, ela seja uma fé operante, que você carregue Jesus para dentro de casa, para ele lá, ele ter o direito de um lugar, para ele ficar dentro de casa, para ele ser adorado, para ele ser reverenciado, para ele ser cultuado. Irmãos, eu fico pensando, o profeta Eliseu dentro da casa da sunamita do seu esposo, mesmo que eles fossem um casal bagunceiro, eu acredito que na hora que fosse falar algum palavrão, falar alguma coisa que não devesse, certamente por causa que o profeta está na casa, se comporta. Eu já vi tanta gente, quando eu estou por perto, diz assim, pastora está vindo. Irmãos, nós precisamos ter mesmo respeito, é claro, nós precisamos respeitar uns aos outros. O Senhor me colocou para o ministro da palavra, mas nós precisamos entender que Jesus, mesmo que a pastora não está perto, Jesus está. E se tem alguma coisa que eu não posso ver ou ouvir, Jesus também não vai se agradar nem um pouquinho, porque Ele é muito maior e muito grande acima de mim. Amém? Que nós possamos, irmãos, buscar Jesus cada vez com mais firmeza para dentro das nossas casas e também fazer valer a pena esse sossego dentro de casa. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus e nós vamos estar orando neste momento. Aleluia. Querido Pai Celestial, eu quero te glorificar e te bendizer. A tua palavra ela é tão linda, Senhor. Ela nos traz uma direção de como nós precisamos proceder dentro dos nossos lares para que nós possamos obter paz. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta confusão, a gente vai colher confusão. Mas se a gente semear uma paz, se a gente semear com que a outra pessoa possa confiar na gente, que se a gente semear fidelidade, se a gente semear responsabilidade, com certeza isso vai brotar, vai crescer e vai dar fruto. Senhor, são tantas crianças que são alvo hoje, às vezes, de lares mal administrados pelos pais, porque não querem ter a responsabilidade de fazer o que é certo e fazem de qualquer maneira. E os filhos que estão crescendo ali são a referência que eles estão tendo de vida. Mas nós oramos, Jesus, para que haja uma mudança e que as pessoas, eu não sei, Pai, quantos estão realmente dando ouvidos a esta palavra, mas os que estiverem dando ouvidos, que cada homem, que cada mulher possa sair deste culto nessa noite, possa desligar a live com um compromisso no coração de ser ainda mais transparente, mais responsável, mais fiel, mais abençoador do seu lar. Que cada criança, Pai, mesmo que já tenha, quem sabe, algum reflexo negativo, que isso seja apagado da memória da criança, mas que possa, Pai, se criar algo bonito e bom, vendo os pais se dando bem, vendo os pais trabalhando como um governo só, não buscando um para um lado e outro para o outro, mas mostrando para a criança que há
usar o Senhor verdadeiramente para dentro de casa, para mostrar que estão ali com uma responsabilidade contigo. Quero pedir um despertamento nessas casas, nessas pessoas, para que possam desfrutar ainda com mais legalidade desta fé genuína e poder obter ainda bênçãos maiores por reter esta bênção de morar, de trazer a presença de Deus para dentro de casa, de cultivar um culto ao Senhor dentro dos seus lares com a própria vida. Aleluias, Pai. Eu oro agora por casais e famílias que foram destruídos e parece que está um para cada lado e não tem mais jeito, valores que se perderam. Mas agora, Jesus, se essa pessoa quiser acender essa lâmpada de sabedoria que foi dada pela Tua palavra nessa noite, pegar uma vassourinha para vasculhar e varrer e ver aonde se perdeu esses valores e voltar atrás, quem sabe com um pedido de perdão, quem sabe com uma mudança de vida, quem sabe com um arrependimento e começar a buscar esses valores de novo. Pai, eu posso ver como que ossos estão se grudando um ao outro, como no vale de ossos secos, famílias destruídas, mas sendo religadas de novo por causa de alguém que busca com compromisso na presença de Deus, por causa de alguém que busca com compromisso uma vida transformada e um lar abençoado. Ó Deus maravilhoso, eu oro nesta noite, eu abençoo a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, que cada lar aqui representado seja, Pai amado, cheio da presença de Deus, cheio de saúde, cheio de paz, de alegria, de busca pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.